Eu quero agora. Foram essas as palavras sussurradas por uma jovem pura que fizeram o milionário mais temido do mundo corporativo prometer-lhe a noite mais linda de sua vida. O que uma faxineira de 23 anos poderia despertar em um homem gelado de 45 anos? Conta pra gente nos comentários de onde você está assistindo e se quer conhecer esse romance impossível que vai mexer com seu coração, se inscreve no canal e deixa aquele like. Prepara o lenço, porque essa história vai te emocionar. O aroma de café expresso se misturava ao perfume caro que impregnava o elevador do edifício mais luxuoso de São Paulo. Laís apertou o envelope amassado contra o peito, enquanto observava os números digitais subirem implacavelmente, em direção ao 40º andar. Seus 23 anos de vida no Capão Redondo não a haviam preparado para este momento, mas os olhos castanhos que lhe devolviam o reflexo no espelho do elevador brilhavam com uma determinação que nem mesmo ela reconhecia em si. Às vezes, os abismos mais profundos não estão nas quedas, mas nos saltos que não ousamos dar, havia dito sua avó, Dona Iracema, na noite anterior, sem saber que essas palavras impulsionariam sua neta a cruzar a invisível, porém poderosa, fronteira que separava sua São Paulo da outra São Paulo de vidro e aço. Quando as portas se abriram com um sussurro mecânico perfeito, Laís respirou profundamente e sussurrou para si mesma as palavras que mudariam tudo para sempre. Eu quero agora. O saguão da Mendes Tecnologia resplandecia sob luzes indiretas que realçavam cada centímetro de mármore italiano. Uma mulher de uns 50 anos, com um terno impecável e um olhar que havia visto nascer e morrer impérios corporativos, ergueu o olhar de sua mesa circular. Em que posso ajudá-la? Perguntou Jurema Cardoso, secretária pessoal de Tadeu Mendes nos últimos 15 anos, com uma voz que combinava eficiência e ceticismo em proporções perfeitas. Laís avançou com passos que tentavam aparentar segurança sobre o piso que refletia sua silhueta como um espelho líquido. Preciso ver o Sr. Mendes, é urgente. Jurema esboçou um sorriso profissional que não alcançou seus olhos. O Sr. Mendes não recebe ninguém sem hora marcada, e sua agenda está completa pelas próximas 3 semanas. Laís deixou o envelope gasto sobre o mármore frio do balcão. A luz zenital revelou manchas de café e um canto dobrado que evidenciavam as muitas vezes que o havia aberto e fechado, debatendo-se entre a prudência e a audácia. Diga a ele que tenho informações sobre o projeto Amazônia. As palavras flutuaram no ar-condicionado, mudando imperceptivelmente a atmosfera do saguão. Jurema estreitou os olhos, avaliando a jovem com uma nova perspectiva. Seus dedos, adornados com um único e discreto anel de prata, deslizaram até o telefone. Enquanto Jurema falava em sussurros ao fone, Laís observou o enorme retrato fotográfico que dominava a parede principal. Tadeu Mendes, 45 anos, o rosto esculpido pelo tempo e pelas decisões difíceis, com olhos cinzentos que pareciam atravessar o papel e examinar a alma de quem os olhasse. Um homem que havia construído um império tecnológico com a mesma frieza metódica com que agora destruiria sua carreira se descobrisse que ela, uma simples faxineira noturna, havia encontrado e lido documentos confidenciais. O Sr. Mendes lhe concede 5 minutos, anunciou Jurema com um tom que deixava claro seu espanto. É a primeira vez em 3 anos que ele altera sua agenda por uma visita sem agendamento. As portas do escritório privado se abriram diante dela como as mandíbulas de um animal desconhecido. E lá estava ele, de costas para a entrada, contemplando São Paulo de uma janela panorâmica, que transformava a cidade em um tabuleiro de jogo, onde ele movia as peças. 5 minutos, disse sem se virar, com uma voz profunda que parecia ressoar das paredes de madeira escura. O tempo mais valioso da sua vida acaba de começar a correr. Tadeu Mendes girou lentamente, enfrentando pela primeira vez a jovem intrusa que havia conseguido o impossível, alterar sua agenda meticulosamente planejada. A luz natural que entrava pelas janelas desenhava sombras angulares em seu rosto, acentuando a dureza de um maxilar que raramente se relaxava. Surpreenda-me, ordenou mais que convidou, indicando com um gesto preciso a cadeira de couro diante de sua escrivaninha de imbuía maciça.
Laís avançou com a determinação de quem carrega a verdade como escudo. Não se permitiu admirar as obras originais de Tarsila do Amaral, que decoravam as paredes, nem deixou que a intimidasse a vista vertiginosa de São Paulo a seus pés. Cada segundo era valioso demais. Sou Laís Ribeiro. Trabalho no turno da limpeza noturna. Começou notando como uma imperceptível ruga aparecia entre as sobrancelhas do empresário. Há 3 noites encontrei documentos sobre o projeto Amazônia. O rosto de Tadeu transformou-se em uma máscara impenetrável, enquanto seus dedos se entrelaçavam sobre a escrivaninha polida. Está admitindo que bisbilhotou documentos confidenciais? Sua voz era um iceberg flutuando em águas profundas. Estou admitindo que encontrei documentos que alguém deixou negligentemente sobre uma mesa do departamento de fusões, corrigiu Laís, sustentando o olhar cinzento que tentava congelá-la. E também estou oferecendo uma alternativa que salvará 300 empregos, incluindo o meu. Tirou do envelope vários papéis dobrados, desgastados pelas muitas leituras, e os estendeu sobre a escrivaninha com a precisão de quem ensaiou este momento centenas de vezes em sua mente. Seu plano de fusão com a Global Tech eliminará 300 postos por redundância operacional. Elaborei um modelo que mantém 90% desses empregos e aumenta a eficiência em 7%. Tadeu observou os papéis sem tocá-los, como se pudessem queimar seus dedos. Sua expressão permaneceu indecifrável, mas algo mudou na atmosfera da sala. Pela primeira vez em anos, alguém o havia surpreendido genuinamente. Você elaborou isso sozinha? Uma faxineira? A pergunta pairou no ar como um insulto velado. Laís ergueu ligeiramente o queixo. Estudo administração de empresas à noite na USP, e cresci vendo minha avó administrar uma pensão com 16 quartos, sem deixar um único centavo sem controle. Tadeu levantou-se abruptamente e caminhou até a janela. Sua silhueta se recortava contra o horizonte de São Paulo, como a de um falcão avaliando seu território. Quando finalmente se virou, seus olhos haviam adquirido um brilho calculista. Digamos que eu acredite. O que espera obter com isso? Manter meu emprego e o dos meus colegas, respondeu Laís sem hesitar. E uma oportunidade. Oportunidade. O canto de seus lábios se elevou em algo que poderia ser interpretado como diversão ou desprezo. Quero implementar este plano eu mesma. Supervisionada, é claro. A gargalhada de Tadeu ressoou contra as janelas, breve e cortante como o fio de uma navalha. Sabe quantas pessoas matariam para estar sentadas onde você está agora, pedindo o que acabou de pedir? Laís não se abalou diante da hipérbole. Provavelmente as mesmas que não ousariam dizer que o senhor está cometendo um erro. Um silêncio denso caiu sobre o escritório. O tic-tac do relógio vintage sobre a estante marcava segundos que pareciam se esticar indefinidamente. Tadeu voltou à sua cadeira, sentou-se e pressionou o interfone. Jurema, cancele minhas reuniões da próxima hora. Em seguida, cravando seu olhar em Laís, acrescentou com voz grave. Você tem mais 60 minutos para me convencer de que não deveria demiti-la por acessar informações confidenciais. E talvez, apenas talvez, para me provar que essa sua cabeça vale mais que o pano com o qual limpa meus pisos. A sala de reuniões do 38º andar havia se tornado o território temporário de Laís durante as 3 semanas que se seguiram à sua audaciosa entrada no escritório de Tadeu. As paredes de vidro permitiam que ela visse a agitação de executivos que a observavam com uma mistura de curiosidade e receio, como se fosse uma anomalia no ecossistema perfeitamente ordenado da Mendes Tecnologia. Laís ajustou o colarinho da blusa emprestada que Janaína, sua melhor amiga, havia insistido que usasse. Se vai jogar na Liga dos Tubarões, pelo menos vista-se como se pertencesse à água. Havia dito enquanto vasculhava seu armário, procurando roupas apropriadas para uma consultora temporária, o título ambíguo que Tadeu lhe havia atribuído. O projeto Amazônia se estendia diante dela em múltiplas telas digitais. 3 semanas de trabalho intenso haviam transformado sua proposta inicial em um plano detalhado que não apenas salvava empregos, mas prometia uma integração mais eficiente entre ambas as companhias. Impressionante! A voz de Romero Dias, sócio principal de Tadeu e diretor financeiro,
interrompeu sua concentração. Mendes deve ter perdido completamente o juízo para permitir que uma faxineira... A palavra ficou suspensa no ar como um insulto velado. Consultora, corrigiu Laís sem levantar os olhos dos gráficos. E os resultados falarão por si mesmos na apresentação de amanhã. Romero aproximou-se, invadindo deliberadamente seu espaço pessoal. Seu perfume caro não conseguia ocultar completamente o cheiro de charuto e o uísque envelhecido. Todos sabemos o que você realmente é, sussurrou, inclinando-se sobre seu ombro. A questão é, o que fez para ganhar este privilégio? Laís girou lentamente na cadeira, enfrentando-o com um olhar que havia herdado de sua avó baiana. Uma mistura perfeita de dignidade e advertência. O mesmo que o senhor Dias, trabalhar até sangrar por cada oportunidade. A tensão entre ambos foi interrompida pela chegada de Tadeu, cuja presença invariavelmente alterava a gravidade de qualquer ambiente em que entrasse. Seus olhos pousaram brevemente na mão de Romero sobre o encosto da cadeira de Laís, e algo frio cintilou em seu olhar. Romero, preciso de você na videochamada com Tóquio, ordenou com um tom que não admitia réplica. Quando o diretor financeiro se retirou, Tadeu fechou a porta de vidro e ativou o sistema de privacidade que instantaneamente opacou as paredes transparentes. Deveria ter cuidado com Romero, disse, sentando-se diante dela. Ele não confia em mudanças repentinas. E o senhor? Perguntou Laís, sustentando o olhar cinzento que tantas noites a havia perseguido em sonhos confusos. Tadeu estudou seu rosto durante um momento que pareceu se estender indefinidamente. Pela primeira vez, Laís notou pequenas rugas de cansaço ao redor de seus olhos, que o poder e a riqueza não haviam conseguido apagar. Eu já não confio em nada, respondeu finalmente, com uma honestidade inesperada que rachou momentaneamente sua fachada. Mas reconheço o talento quando o vejo. Tirou um cartão eletrônico do bolso interno de seu impecável terno e o deslizou sobre a mesa. Acesso completo a todos os arquivos do projeto. Se vai fazer isso, precisa das ferramentas adequadas. Laís olhou para o cartão como se pudesse mordê-la. A confiança no mundo de Tadeu Mendes era uma moeda tão escassa quanto valiosa. Por quê? Perguntou diretamente. Por que o quê? Por que me dar essa oportunidade? Há 100 pessoas mais qualificadas neste edifício. Tadeu levantou-se e caminhou até a janela. A luz do entardecer paulistano banhava seu perfil com tons dourados, suavizando momentaneamente seus traços severos. Porque nenhuma dessas 100 pessoas teve a coragem de entrar no meu escritório, sabendo que eu poderia destruir sua carreira com um telefonema. Voltou-se para ela, com algo semelhante à admiração brilhando em seus olhos. A coragem é o recurso mais escasso nos negócios, Laís. A forma como pronunciou seu nome, como se estivesse descobrindo o sabor de cada sílaba, enviou um arrepio inesperado por suas costas. A apresentação é amanhã às 10, continuou ele recuperando seu tom profissional. Você estará sozinha diante da diretoria. Eu apenas observarei. Por quê? Voltou a perguntar, sentindo que havia algo mais por trás deste teste. Tadeu olhou-a diretamente, e por um instante, Laís teve a inquietante sensação de que ele podia ver além de suas defesas cuidadosamente construídas. Porque quero saber se você é real, respondeu com uma sinceridade crua que a deixou sem palavras. Antes que pudesse responder, ele já havia saído, deixando-a com 1000 perguntas não formuladas e um cartão de acesso que pesava muito mais que o plástico do qual era feito. O relógio da sala de reuniões marcava 9h57. Laís observou os assentos vazios que logo se encheriam com os 15 membros da diretoria, homens e mulheres cujo tempo era cotado em milhares de reais por hora. Ajustou pela enésima vez o projetor e repassou mentalmente os pontos-chave de sua apresentação. O terno preto que Janaína lhe havia emprestado ficava ligeiramente folgado nos ombros, mas ela a tinha ajudado a ajustá-lo da melhor forma possível na noite anterior. Você parece uma executiva de verdade, sua amiga havia dito com uma mistura de orgulho e preocupação. Mas tenha cuidado, Laís. Essa gente não joga segundo nossas regras. As portas se abriram pontualmente às 10h e a diretoria começou a entrar. Rostos severos, alguns curiosos,
outros abertamente céticos. Laís reconheceu Romero Dias, que lhe dirigiu um sorriso que não alcançou seus olhos. Jurema, a secretária de Tadeu, entrou discretamente e se posicionou em um canto, observando-a com o que pareceu um lampejo de incentivo silencioso. Tadeu foi o último a entrar, com um terno cinza-chumbo que parecia projetado especificamente para realçar a cor acinzentada de seus olhos. Sentou-se na extremidade da mesa, longe do lugar designado para o presidente, enviando uma mensagem clara a todos os presentes. Hoje ele era apenas um observador. Bom dia, começou Laís, agradecendo que sua voz soasse mais firme do que se sentia. Obrigada pelo seu tempo. Ativou o primeiro slide com um movimento de sua mão. Os números e gráficos se desdobraram na tela gigante às suas costas. O projeto Amazônia, em sua concepção atual, eliminaria 300 postos de trabalho após a fusão com a Global Tech, continuou, notando como vários diretores trocavam olhares desconfortáveis. Minha proposta oferece uma alternativa que mantém 90% desses empregos, enquanto aumenta a eficiência operacional em 7%. Durante os 40 minutos seguintes, Laís expôs metodicamente cada aspecto de seu plano. No início, sua voz tremia ligeiramente, mas à medida que se aprofundava nos detalhes, a paixão pelo que havia criado começou a se impor sobre o medo. Suas mãos, antes trêmulas, agora desenhavam no ar os conceitos que explicava, e seus olhos brilhavam com a intensidade de quem acredita profundamente em suas palavras. A verdadeira economia, explicou mostrando uma complexa tabela comparativa, não vem da eliminação de pessoas, mas de reimaginar processos. Foi então que percebeu que algo havia mudado na sala. Os diretores já não a olhavam com ceticismo, mas com atenção genuína. Até mesmo Romero havia parado de brincar com sua caneta de luxo e se inclinava para a frente, estudando os números com a testa franzida. Apenas Tadeu permanecia aparentemente impassível, embora Laís tivesse captado um brilho peculiar em seu olhar, quando ela refutou brilhantemente uma objeção especialmente complicada do diretor de operações. Ao finalizar, um silêncio espesso preencheu a sala. Laís respirou profundamente, esperando o veredicto. Tenho uma pergunta, disse finalmente a diretora de recursos humanos, uma mulher de uns 60 anos, com uma reputação lendária por sua frieza analítica. Onde você estudou análise empresarial? Na Universidade da Vida, respondeu Laís com uma honestidade que surpreendeu a todos. Estudo administração na USP à noite, mas este plano desenvolvi baseando-me no que observei enquanto limpava estes escritórios durante 2 anos, observando como as coisas funcionam quando ninguém acha que você está prestando atenção. Um murmúrio percorreu a mesa. Tadeu levantou-se então, caminhando lentamente até a frente da sala. Todos os olhos se fixaram nele, esperando sua sentença. Senhores, senhoras, começou com voz grave, acabam de presenciar por que a Mendes Tecnologia continua sendo líder em inovação. Fez uma pausa e olhou diretamente para Laís. Às vezes, a visão mais clara vem de quem observa de fora do quadro. Voltou-se para a diretoria, seu rosto transformado por uma determinação que Laís nunca havia visto antes. Implementaremos este plano, que a senhorita Ribeiro será quem o supervisionará pessoalmente. Romero levantou-se com o rosto vermelho. Tadeu, isso é absurdo. Você não pode colocar um projeto desta magnitude nas mãos de uma... De uma o quê, Romero? Interrompeu o Tadeu com um tom glacial que congelou o ar da sala. De alguém que acaba de demonstrar mais visão estratégica que metade dos nossos MBAs da FGV? Voltou-se para Laís e, por um instante, ela acreditou ver algo parecido com orgulho naqueles olhos habitualmente inexpressivos. A reunião acabou. Laís, espero você no meu escritório em 10 minutos para discutir os próximos passos. Enquanto os diretores abandonavam a sala entre murmúrios e olhares confusos, Jurema aproximou-se discretamente de Laís e entregou-lhe um pequeno bilhete dobrado. Bem-vinda ao abismo, dizia a elegante caligrafia. Não olhe para baixo. A tempestade castigava São Paulo com uma fúria incomum para o final da primavera. Da janela panorâmica do escritório de Tadeu, os relâmpagos iluminavam esporadicamente o perfil da cidade, transformando os edifícios
em silhuetas fantasmagóricas que apareciam e desapareciam na escuridão prematura da tarde. Laís revisava pela última vez os relatórios antes da reunião com os representantes sindicais programada para o dia seguinte. 3 semanas haviam se passado desde sua apresentação à diretoria. 3 semanas de trabalho frenético, noites sem dormir e uma transformação silenciosa mas profunda, na dinâmica entre ela e Tadeu Mendes. Você deveria ir para casa. A voz de Tadeu interrompeu seus pensamentos. Ela não o tinha ouvido entrar, uma habilidade inquietante que ele parecia cultivar deliberadamente. As ruas estão começando a alagar e o metrô fechará logo algumas estações. Laís ergueu os olhos dos documentos. Tadeu segurava 2 xícaras de café, um gesto que teria sido impensável semanas atrás. Ofereceu-lhe uma e sentou-se diante dela, afrouxando ligeiramente a gravata em um raro gesto de relaxamento. Preciso terminar a apresentação para amanhã, respondeu ela, aceitando o café agradecida. Seus dedos se roçaram brevemente durante a troca, enviando uma corrente elétrica que nenhum dos dois reconheceu verbalmente. Os sindicatos vão devorá-la viva se detectarem uma única inconsistência, comentou ele, observando-a com uma intensidade que se tornara habitual entre eles. Por isso mesmo devo ficar. Um trovão particularmente violento fez vibrar as janelas, seguido por um apagão que mergulhou o edifício na escuridão. As luzes de emergência se ativaram segundos depois, banhando o escritório em um resplendor azulado que alterava os contornos familiares, criando um espaço quase onírico. Parece que a decisão foi tomada por nós, disse Tadeu, levantando-se para olhar pela janela a cidade parcialmente às escuras. Ninguém irá a lugar algum esta noite. Laís também se aproximou da janela, mantendo uma distância prudente, mas sentindo-se inexplicavelmente atraída por sua presença. Lá embaixo, São Paulo se transformava em uma paisagem surrealista, de luzes dispersas e sombras alongadas pela chuva incessante. É bonito, apesar de tudo, murmurou, mais para si mesma que para ele. Tadeu olhou-a de soslaio, estudando seu perfil iluminado intermitentemente pelos relâmpagos. Algo em sua expressão se suavizou, como se uma camada a mais da armadura que levava anos construindo se desprendesse silenciosamente. Como pode gostar do caos? Perguntou com genuína curiosidade. Laís sorriu, um sorriso sincero que raramente se permitia naquele ambiente. Não é o caos que me agrada, é ver como a cidade se adapta, como as pessoas se ajudam quando os sistemas falham. Olhe ali. Apontou para uma esquina onde um grupo de pessoas compartilhava guarda-chuvas sob uma cobertura improvisada. Essa é a verdadeira força, a capacidade de se adaptar e encontrar beleza mesmo na adversidade. Tadeu observou-a com uma mistura de fascínio e desconcerto, como se estivesse ouvindo um idioma que entendia, mas não falava. Você está tremendo, observou, notando o leve estremecimento que percorria os ombros de Laís. Sem aviso prévio, tirou o paletó e o colocou suavemente sobre seus ombros. O gesto, tão simples e tão radicalmente íntimo para um homem como ele, pareceu surpreender a ambos igualmente. O paletó estava impregnado com seu aroma, uma mistura de sândalo caro e algo mais primário, indescritível masculino. Laís sentiu que o tempo parava, enquanto o calor residual do corpo de Tadeu a envolvia como um abraço fantasmagórico. Obrigada, sussurrou, sem ousar olhá-lo diretamente. Um silêncio carregado se instalou entre eles, interrompido apenas pelo tamborilar constante da chuva contra as janelas e o ocasional estrondo de um trovão distante. Quando finalmente se atreveu a erguer os olhos, encontrou o olhar de Tadeu fixo nela com uma intensidade que lhe cortou a respiração. Por que você está realmente aqui, Laís? Perguntou ele com voz baixa, quase um sussurro. Poderia ter apresentado seu plano e voltar à sua vida normal. Por que arriscar tudo por pessoas que nem conhece? A pergunta flutuou entre eles como uma confissão involuntária de algo mais profundo. Por que alguém tem que fazê-lo? Respondeu ela com simplicidade. Porque cada pessoa que salvamos de perder seu emprego é uma família que não desmorona. Levantou a mão instintivamente e, em um gesto que surpreendeu a ambos, pousou-a sobre a bochecha de Tadeu. Sua pele era quente sob seus dedos frios.
a aspereza incipiente de sua barba, uma sensação nova e estranhamente íntima. E porque acredito que o senhor também quer fazer o que é certo, embora tenha esquecido como. Tadeu fechou os olhos brevemente ante o contato, como se o simples roçar de seus dedos lhe causasse uma dor física. Quando os abriu novamente, algo havia mudado em seu olhar. A máscara do implacável homem de negócios havia caído, revelando um homem vulnerável, perdido em suas próprias contradições. Faz muito tempo que ninguém me toca assim, confessou em um sussurro rouco, capturando suavemente a mão dela antes que pudesse retirá-la. Como se eu fosse humano. Um relâmpago iluminou a sala, capturando a imagem de suas silhuetas próximas, suspensas em um momento que nenhum dos dois havia previsto nem sabia como lidar. Laís compreendeu, então, que acabava de tomar a decisão mais importante de sua vida, embora ainda não entendesse completamente quais seriam suas consequências. O sol da tarde caía oblíquo sobre as ruas estreitas do Capão Redondo, projetando sombras alongadas que se esticavam como gatos preguiçosos sobre as calçadas desgastadas. Laís abriu a porta do pequeno apartamento familiar, sendo recebida pelo inconfundível aroma de feijoada e o som da televisão, onde sua avó seguia religiosamente sua novela favorita. "Cheguei!" anunciou deixando a pasta emprestada. Uma Prada autêntica que Jurema havia insistido em emprestar, junto à porta de entrada. Dona Iracema apareceu no limiar da cozinha, com o avental florido e as mãos avermelhadas por décadas de trabalho duro. Seus olhos, idênticos aos de Laís, mas emoldurados por rugas que contavam histórias de resistência, examinaram-na de cima a baixo. "A cada dia, você se parece menos com você mesma", comentou com aquela franqueza brutal que só as avós baianas podem se permitir. "Esse terno custa mais que nosso aluguel trimestral." "É emprestado, vó", respondeu Laís, beijando a bochecha enrugada que cheirava a alecrim e sabão caseiro. Continuo sendo eu, só que com roupa diferente." A idosa bufou um som que continha tanto ceticismo quanto preocupação. "Seu irmão está no quarto estudando para as provas. Seu pai chegará tarde da oficina. Venha jantar antes que a feijoada esfrie." A cozinha, pequena, mas imaculada, era o coração do lar dos Ribeiro. A mesa de fórmica amarela, onde 3 gerações haviam compartilhado tristezas e alegrias, estava posta para 4 pessoas, com os pratos desparelhados que haviam sobrevivido a mudanças e acidentes domésticos. Laís ajudou a servir o jantar enquanto atualizava sua avó sobre os avanços do projeto, tendo o cuidado de omitir os detalhes mais complexos e, especialmente, qualquer menção aos momentos pessoais compartilhados com Tadeu Mendes. "Então esse seu chefe está tratando você bem?" perguntou Dona Iracema, com uma intuição que sempre fora seu superpoder mais formidável. Laís concentrou-se excessivamente em servir a feijoada em porções perfeitas. "Ele é correto, profissional. Está me dando a oportunidade de provar meu valor." Murmurou a idosa, um som que Laís conhecia bem demais para ignorar. "O que significa esse vó?" Dona Iracema sentou-se pesadamente, seus joelhos protestando depois de um dia cozinhando em pé. "Significa que tenho 82 anos e vi novelas da vida real suficientes para reconhecer quando minha neta está escondendo algo." Laís abriu a boca para protestar, mas a campainha da porta a interrompeu. Foi atender, agradecendo a oportuna interrupção. A pessoa que esperava do outro lado da porta congelou o sangue em suas veias. Tadeu Mendes, com um terno escuro que destoava violentamente do ambiente do modesto edifício de apartamentos, segurava uma pasta sob o braço e a olhava com uma expressão indecifrável. "Precisamos revisar os números para amanhã", disse a título de cumprimento, como se fosse perfeitamente normal que o CEO de uma multinacional aparecesse sem aviso prévio em um quarto andar sem elevador do Capão Redondo. Laís permaneceu imóvel no umbral, incapaz de processar a colisão de seus 2 mundos. "Laís, quem é?" A voz de Dona Iracema se aproximava pelo corredor. Os olhos de Laís se abriram em pânico. É meu chefe", balbuciou, instintivamente baixando a voz. "Seu chefe, o tal homem importante." A idosa apareceu ao lado dela, secando as mãos no avental. Seus olhos avaliaram Tadeu dos pés à cabeça,
com a minuciosidade de um avaliador profissional. Ora, ora. Então o senhor é o famoso Tadeu Mendes. Tadeu, para surpresa de Laís, inclinou levemente a cabeça em um gesto de respeito que jamais o vira realizar diante de qualquer conselheiro delegado ou político influente. Senhora Ribeiro, suponho. É um prazer conhecê-la. Dona Iracema para o senhor, corrigiu a idosa com uma autoridade natural que fez com que Laís contivesse a respiração. E o prazer dependerá de suas intenções com minha neta. Um silêncio tenso se instalou no corredor. Tadeu sustentou o olhar da idosa com uma seriedade que desconcertou Laís. Minhas intenções são estritamente profissionais, respondeu com uma formalidade que soava estranhamente forçada. Sua neta é uma colaboradora excepcional. Dona Iracema emitiu outro de seus famosos antes de dar um passo para trás. Entre então. Nenhum negócio é tão importante a ponto de ser discutido com o estômago vazio. A feijoada ainda está quente. Laís observou com incredulidade como sua avó voltava tranquilamente para a cozinha, dando como certo que Tadeu a seguiria. Ele permaneceu um momento na entrada, tão desconcertado quanto ela. O senhor não precisa entrar, sussurrou Laís mortificada. Podemos revisar os documentos amanhã. Tadeu observou-a em silêncio e algo em seus olhos mudou, suavizando-se imperceptivelmente. Sabe quanto tempo faz que ninguém me convida para um jantar familiar? Perguntou em voz baixa. Não esperou resposta. Desde que eu tinha 16 anos. Sem acrescentar mais nada, entrou no apartamento, deixando Laís paralisada no umbral, contemplando a estranha imagem de Tadeu Mendes, o homem que controlava impérios financeiros com um movimento de sua mão, adentrando a pequena cozinha onde sua avó continuava a servir feijoada, como se nada extraordinário estivesse acontecendo. Quando finalmente o seguiu, encontrou Tadeu sentado à mesa, com o paletó cuidadosamente dobrado sobre o encosto da cadeira e as mangas de sua camisa imaculada dobradas até os cotovelos, enquanto segurava uma xícara de café com leite servida na cerâmica lascada que seu irmão havia pintado na escola. Sua neta revolucionou nossa empresa, dizia Tadeu a Dona Iracema. Tem uma mente brilhante para os negócios. A idosa colocou um prato de feijoada diante dele. Laís sempre foi especial. Desde criança. Esperta demais para o próprio bem e teimosa demais para seguir conselhos. Vó! Protestou Laís, sentando-se diante deles com a sensação de estar vivendo uma alucinação. É verdade e você sabe, replicou Dona Iracema sem se abalar. Senhor Mendes, esta menina recusou uma bolsa completa em Londres porque seu pai estava doente e não queria nos deixar sozinhos. Isso é lealdade. Espero que sua empresa valorize essa qualidade tanto quanto eu. Tadeu observou Laís com uma expressão nova, como se estivesse vendo camadas dela que até então haviam permanecido invisíveis. A lealdade é um bem escasso no meu mundo, Dona Iracema, respondeu com uma sinceridade surpreendente. E sim, eu a valorizo mais do que a senhora imagina. Enquanto a conversa fluía inesperadamente entre sua avó e Tadeu, Laís observava a cena com uma mistura de espanto e confusão. O poderoso empresário que aterrorizava executivos experientes estava ali em sua cozinha, comendo feijoada caseira e respondendo com paciência às perguntas diretas de uma idosa que o tratava como qualquer outro visitante. Mais desconcertante ainda era a forma como Tadeu parecia relaxar gradualmente, como se os ombros habitualmente tensos, sob o peso de responsabilidades milionárias, encontrassem um estranho alívio naquele ambiente simples. Mais café, ofereceu Dona Iracema após o jantar. Não, obrigado. Devo ir, respondeu Tadeu, consultando seu relógio. Levantou-se e pegou seu paletó com um movimento fluido. O jantar estava delicioso. Obrigado pela hospitalidade. A idosa assentiu, estudando-o com aquele olhar que parecia atravessar todas as defesas. Laís, acompanhe o Sr. Mendes até a porta. No corredor estreito, longe do olhar perscrutador de Dona Iracema, Tadeu parou antes de sair. Sua avó é formidável, comentou com o que pareceu um vislumbre de sorriso. Eu sei, respondeu Laís. Desculpe se ela foi direta demais. Tadeu negou com a cabeça. É refrescante.
No meu mundo, as pessoas levam semanas para dizer o que realmente pensam. Isso quando o fazem. Houve um silêncio carregado de palavras não ditas. Laís apoiou-se contra a parede, subitamente consciente da estreiteza do corredor e da proximidade física entre ambos. Por que veio realmente? Perguntou finalmente, reunindo coragem para formular a pergunta que estivera rondando sua mente a noite toda. Tadeu olhou-a diretamente, e por um momento, a máscara do poderoso empresário desapareceu completamente. Porque queria ver de onde você vem, respondeu com uma honestidade desarmante. Queria entender o que a torna diferente. Antes que Laís pudesse processar essas palavras, ele acrescentou em um tom mais formal. Espero você amanhã às 8. Há um café da manhã com os investidores franceses. E com essas palavras, Tadeu Mendes desapareceu pela escada, deixando atrás de si um aroma caro e uma confusão ainda maior no coração de Laís. Quando voltou à cozinha, encontrou sua avó lavando os pratos com um sorriso enigmático. Então, estritamente profissional, comentou Dona Iracema sem se virar. Laís suspirou, sabendo que era inútil tentar enganar aqueles olhos que a viram crescer. É complicado, vó. A idosa secou as mãos e se virou para olhá-la com uma expressão que misturava preocupação e sabedoria. O amor sempre é, minha filha, especialmente quando cruza pontes que não foram construídas para serem cruzadas. O Rio de Janeiro resplandecia sob a chuva primaveril, transformando as luzes da cidade em constelações líquidas que se refletiam no pavimento molhado. Da suíte do Hotel Fasano, com vistas privilegiadas para o Cristo Redentor iluminado contra o céu noturno, Laís contemplava o espetáculo com uma mistura de assombro e nostalgia. Era sua primeira viagem de negócios, um marco profissional que jamais teria imaginado 3 meses atrás. A reunião com os investidores cariocas havia sido um sucesso rotundo, com Tadeu permitindo que ela apresentasse pessoalmente os avanços do projeto Amazônia. Sua segurança ao falar, seu domínio dos números e sua capacidade de responder perguntas complexas haviam impressionado visivelmente os sócios potenciais. A batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Tadeu entrou com 2 taças de espumante e uma expressão relaxada que raramente mostrava em São Paulo. Há um dia perfeito, brindou, oferecendo-lhe uma das taças. O cristal fino tilintou quando as taças se encontraram, um som frágil e elegante que pareceu condensar a natureza de seu relacionamento. Obrigada por confiar em mim hoje, respondeu Laís, tomando um pequeno gole do espumante gelado. As bolhas dançaram em sua língua, celebrando silenciosamente seu triunfo compartilhado. Tadeu aproximou-se da janela, posicionando-se ao lado dela, seus ombros quase se roçando enquanto contemplavam o Cristo Redentor brilhando sob a chuva. Sabe por que escolhi o Rio para esta reunião? Perguntou sua voz inusualmente suave. Laís negou com a cabeça, observando seu perfil recortado contra as luzes da cidade. Porque o Cristo Redentor me lembra que as grandes obras requerem tempo, paciência e a visão de aceitar que talvez não vejamos sua conclusão. Girou ligeiramente para olhá-la, e Laís surpreendeu-se ao ver uma vulnerabilidade em seus olhos que nunca antes havia mostrado. Como empresário, sempre busco resultados imediatos, lucros trimestrais, êxitos quantificáveis. Fez uma pausa, voltando a olhar pela janela. Você me lembrou que algumas transformações precisam de tempo para desenvolver sua verdadeira beleza. O silêncio que se seguiu estava carregado de significados não expressos. A chuva batia suavemente nos vidros, criando uma melodia íntima que envolvia o quarto em um casulo protetor. Tadeu, pronunciou seu nome pela primeira vez, sem o senhor precedente. Uma pequena revolução linguística que não passou despercebida por nenhum dos dois. O que estamos realmente fazendo? A pergunta flutuou entre eles como uma criatura viva, frágil e poderosa ao mesmo tempo. Tadeu deixou sua taça na mesinha próxima e, com uma deliberação que fez o coração de Laís bater mais rápido, pegou suavemente sua mão. Não sei, confessou com uma honestidade que contrastava drasticamente com o homem calculista que dirigia a Mendes Tecnologia. Pela primeira vez em décadas, estou navegando sem mapa. Seus dedos entrelaçados pareciam contar histórias diferentes. Os dele,
fortes e marcados por anos de decisões duras. Os dela mais jovens, mas igualmente determinados, marcados por um tipo diferente de luta. Um relâmpago iluminou o quarto momentaneamente, revelando a intensidade do olhar que compartilhavam. Laís se viu inclinando-se imperceptivelmente na direção dele, atraída por uma força que desafiava toda a lógica social, profissional e pessoal. Isso complicará tudo, sussurrou, consciente das consequências, mas incapaz de ignorar o pulso acelerado que sentia nas veias. Tadeu levou sua mão livre até a bochecha de Laís. Um gesto tão terno que pareceu incongruente com o homem de negócios impiedoso que todos temiam. Tudo o que é verdadeiramente valioso sempre complica as coisas, respondeu, sua voz rouca revelando emoções longamente suprimidas. O beijo que se seguiu foi inevitável como a maré, suave no início, exploratório, quase reverente. Os lábios de Tadeu tinham gosto de espumante e decisões irrevogáveis. Laís sentiu que algo dentro dela se transformava, como se peças de um quebra-cabeça, que nem sabia que estava montando, encaixassem subitamente em seu lugar. Quando finalmente se separaram, a chuva havia aumentado sua intensidade, golpeando as janelas com uma urgência que parecia refletir o tumulto interior que ambos experimentavam. Tadeu apoiou sua testa contra a dela, seus olhos fechados, como se tentasse memorizar a sensação. Diga-me para parar agora, e voltaremos a São Paulo amanhã como se isso nunca tivesse acontecido, ofereceu, dando-lhe uma saída que ambos sabiam que era tanto um ato de respeito quanto de covardia compartilhada. Laís entrelaçou seus dedos no cabelo de Tadeu, notando os primeiros fios prateados entre o negro intenso, marcas físicas de responsabilidades e solidão. Não quero que pare, respondeu com a mesma coragem que a havia levado ao seu escritório naquele primeiro dia, mudando o curso de ambas as vidas. Quero ver aonde isso nos leva, mesmo que seja a um lugar que nenhum de nós reconhece. O segundo beijo foi diferente, carregado de certeza e anseio, de decisões conscientes e consequências aceitas. Lá fora, o Cristo Redentor continuava brilhando sob a chuva carioca, testemunha silenciosa de uma obra em construção muito diferente, igualmente complexa e talvez igualmente destinada a transformar a paisagem de dois corações que haviam esquecido como sonhar. O antigo apartamento que Tadeu mantinha no bairro dos Jardins raramente recebia visitas. Situado em um edifício do início do século com tetos altos e molduras ornamentadas, permanecia a maior parte do tempo em um silêncio sepulcral, como um museu privado de lembranças que seu dono visitava esporadicamente. Laís observava fascinada as estantes repletas de livros que cobriam uma parede inteira da sala, enquanto Tadeu preparava chá na cozinha. Não era a luxuosa mansão que havia imaginado, mas um espaço íntimo e surpreendentemente acolhedor que revelava facetas do empresário que o mundo corporativo jamais vislumbrava. Este lugar é inesperado, comentou quando ele voltou com 2 xícaras fumegantes. Tadeu sorriu levemente, uma expressão que se tornara mais frequente desde o Rio, como se músculos faciais há muito tempo inativos estivessem gradualmente lembrando sua função. Esperava algo mais ostensivo? Laís negou com a cabeça, aceitando a xícara que ele oferecia. Esperava algo mais impessoal. Isto parece um lar. Os olhos de Tadeu percorreram o ambiente, como se o visse através do olhar de Laís. Foi um lar, há muito tempo. Sentou-se ao lado dela no sofá de couro gasto. Vivia aqui quando comecei a empresa, antes que o sucesso me convencesse de que precisava de uma fortaleza nos arredores para me proteger do mundo. O comentário, tingido de uma autocrítica incomum nele, pairou no ar entre eles. 3 semanas haviam se passado desde o Rio. 3 semanas de olhares furtivos em reuniões corporativas, conversas profissionais carregadas de subtextos pessoais e uma crescente cumplicidade que não passara despercebida para Jurema, que agia como discreta guardiã desse nascente relacionamento. "Por que me trouxe aqui?" perguntou Laís diretamente, fiel ao seu costume de abordar as situações sem rodeios. Tadeu depositou sua xícara sobre a mesa de centro antes de responder. "Porque queria mostrar a você uma parte de mim que ninguém mais conhece. Porque depois do que aconteceu no Rio,
Senti que você merecia ver além do CEO que todos temem. Levantou-se e aproximou-se de uma estante, extraindo um velho álbum de fotografias. Abriu-o e tirou uma imagem desgastada que entregou a Laís. A fotografia, amarelada pelos anos, mostrava um adolescente de rosto sério, junto a uma mulher de expressão cansada e olhos tristes. Minha mãe, explicou Tadeu, sentando-se novamente ao lado dela. Morreu quando eu tinha 16 anos. Câncer. Meu pai nos havia abandonado anos antes, então fiquei completamente sozinho. Laís observou o jovem da fotografia, buscando vestígios do homem que agora conhecia naquele rosto, ainda não endurecido pela vida. Sinto muito, disse simplesmente, compreendendo agora os alicerces daquela fortaleza emocional que ele havia construído ao seu redor. Não busco compaixão, esclareceu Tadeu, embora sem a dureza que teria mostrado semanas atrás. Só quero que entenda. Por que sou como sou? Por que confiar não é algo que me seja natural? Laís deixou a fotografia sobre o álbum e, em um gesto instintivo, tomou a mão de Tadeu entre as suas. As cicatrizes invisíveis que ambos carregavam pareciam reconhecer-se mutuamente naquele contato simples. Meu pai também nos abandonou, confessou ela. Voltou anos depois, arrependido e doente. Minha mãe já havia morrido. Minha avó nos manteve unidos, nos ensinou que o perdão não é fraqueza, mas fortaleza. Tadeu entrelaçou seus dedos com os dela, observando o contraste entre ambas as mãos como se contivessem uma mensagem cifrada. Você perdoou seu pai. Não era uma pergunta, mas uma constatação admirada. Não imediatamente. Levou tempo. Mas sim, eventualmente compreendi que agarrar-se ao rancor só me machucava. O silêncio que se seguiu estava repleto de reflexões não expressas. Tadeu inclinou-se lentamente na direção dela, seus lábios encontrando-se em um beijo que tinha sabor de confissões e novos começos. Diferentemente do rio, não havia urgência, mas uma lentidão deliberada, como se ambos reconhecessem a fragilidade do momento. Quando o beijo terminou, Tadeu manteve sua testa apoiada contra a de Laís, seus olhos fechados em um gesto de vulnerabilidade que contradizia tudo o que o mundo corporativo conhecia dele. Tenho medo, confessou em um sussurro quase inaudível. De quê? Perguntou ela com a mesma suavidade. Disto, de você. De sentir novamente depois de tantos anos de... nada. Laís acariciou sua bochecha, sentindo a aspereza de uma barba incipiente sob seus dedos. O medo faz parte de estar vivo, Tadeu. Significa que você tem algo a perder, algo que lhe importa. Ele abriu os olhos, olhando-a com uma intensidade que parecia querer memorizar cada detalhe de seu rosto. Você me importa, disse com uma sinceridade crua que revelava o quanto lhe custava essa admissão. E não sei o que fazer com esse sentimento. Não se encaixa em nenhuma estratégia empresarial, em nenhum plano quinquenal. A risada suave de Laís iluminou o ambiente, dissipando parte da tensão. Nem tudo na vida precisa de um plano estratégico, Sr. Mendes. Tadeu sorriu, um sorriso genuíno que transformava completamente seu rosto, revelando o homem que poderia ter sido, sem as camadas de proteção que a vida o havia obrigado a construir. É exatamente isso que me assusta, admitiu, atraindo-a para si em um abraço que parecia tanto uma rendição quanto uma vitória. E o que mais desejo aprender? Naquela noite, enquanto a lua de São Paulo se erguia sobre os telhados históricos do bairro dos Jardins, duas almas marcadas por diferentes tipos de solidão encontraram uma linguagem comum no silêncio compartilhado. Não houve grandes declarações nem promessas eternas, apenas a silenciosa aceitação de que, às vezes, os caminhos mais improváveis são os que conduzem aos destinos mais necessários. E enquanto Laís observava Tadeu adormecido ao seu lado, seu rosto finalmente relaxado e em paz, compreendeu que ambos haviam cruzado um limiar do qual não havia retorno possível. Tudo o que restava a descobrir era se o mundo que os esperava do outro lado teria espaço para duas pessoas tão diferentes, unidas por um entendimento que desafiava toda a lógica social. O escritório de Tadeu fervilhava com a energia nervosa que precedia qualquer anúncio importante. Os executivos se moviam com pressa estudada, trocando olhares carregados de especulação. A notícia de que Laís Ribeiro,
havia sido nomeada oficialmente diretora de responsabilidade social. Um cargo criado especialmente para ela corria como pólvora pelos corredores acarpetados da Mendes Tecnologia. Laís contemplava a cidade de seu novo escritório no 39º andar, um espaço que havia decorado com plantas de lavanda e fotografias de paisagens paulistanas, transformando o ambiente asséptico em algo mais pessoal. 3 meses haviam se passado desde aquela noite no apartamento dos Jardins. 3 meses de mudanças profissionais e pessoais que a levaram a se mudar temporariamente para um pequeno apartamento perto da empresa, uma decisão que havia gerado tensões com sua família. O interfone tocou, interrompendo seus pensamentos. "Laís, você tem visita", anunciou a voz de sua assistente recém-designada. A porta se abriu antes que pudesse responder. A figura que apareceu na soleira a deixou momentaneamente sem palavras. Cauê, seu nome escapou de seus lábios como um eco do passado. Cauê Martins, seu ex-namorado e primeiro amor de juventude, avançou com a confiança despreocupada que sempre o havia caracterizado. Vestia um terno evidentemente novo, mas que não conseguia ocultar seu desconforto naquele ambiente corporativo. "Nossa, olhe só para você", disse ele assobiando suavemente, enquanto observava o escritório e Laís em seu impecável traje. "Dona executiva." Laís levantou-se, a familiaridade de sua presença despertando lembranças de noites de verão em botecos do Capão Redondo, promessas juvenis e um amor simples que parecia pertencer a outra vida. "O que você está fazendo aqui, Cauê?" Ele aproximou-se, depositando um pequeno buquê de girassóis sobre a escrivaninha de design. "As flores favoritas da sua avó", comentou com um sorriso nostálgico. "Ela me disse onde encontrá-la, embora sinceramente eu não esperasse tudo isso." Fez um gesto, abarcando o luxuoso escritório. "Você esteve fora por 2 anos", respondeu ela, mantendo certa distância. "As coisas mudaram." "Estou vendo." Cauê sentou-se sem esperar convite, sua postura revelando um desconforto que tentava ocultar sob uma fachada de despreocupação. "Posso perguntar o que aconteceu com a garota que jurava que jamais se venderia ao sistema capitalista opressor?" Suas palavras, não as minhas. Laís sentiu uma pontada de irritação misturada com culpa. "Amadureci, Cauê. Descobri que posso mudar mais coisas de dentro do que atirando pedras de fora." Ele assentiu lentamente, estudando-a com uma intensidade que resultava desconcertantemente familiar. "Não vim para julgá-la, Laís. Voltei a São Paulo para ficar. A construtora onde eu trabalhava em Salvador faliu, mas me ofereceram um bom cargo em uma empresa no Capão Redondo." Fez uma pausa, como reunindo coragem. "Pensei em você todos os dias enquanto estive fora. Nunca deveria ter ido embora sem você." O silêncio que se seguiu pesava como chumbo entre eles. Laís observou Cauê, buscando nele o jovem que uma vez amara. Continuava atraente, com aquela beleza rude e sincera, tão característica dos homens de seu bairro. Seus olhos da cor do café ainda a olhavam com a mesma adoração de sempre. "Cauê, eu..." A porta se abriu novamente, interrompendo-a. Tadeu entrou com passo firme, detendo-se abruptamente ao notar a presença do visitante. Seus olhos se moveram rapidamente entre Laís e Cauê, avaliando a situação com a perspicácia que o caracterizava. "Desculpe a interrupção", disse com um tom profissional perfeitamente modulado, que Laís havia aprendido a reconhecer como uma máscara para suas verdadeiras emoções. Não sabia que estava ocupada. A tensão no escritório tornou-se quase palpável. Cauê levantou-se, estendendo automaticamente a mão na direção de Tadeu. "Cauê Martins", apresentou-se com uma segurança que Laís achou surpreendente. Um velho amigo de Laís. Tadeu apertou a mão oferecida com um aperto que durou exatamente o necessário para ser cortês sem ser cordial. Tadeu Mendes, o chefe dela. A simplicidade da apresentação, deliberadamente desprovida do título de CEO ou qualquer indicação de seu verdadeiro poder, não enganou ninguém na sala. Cauê sorriu, um sorriso que não alcançou seus olhos. O chefe dela, claro. Voltou sua atenção para Laís. "Não vou roubar mais seu tempo, então. Jantamos amanhã? Para nos colocarmos em dia, pelos velhos tempos." Laís sentiu o olhar de Tadeu como um peso físico sobre ela.
A complexidade da situação, seu passado e seu presente colidindo em um espaço tão reduzido, a deixou momentaneamente sem palavras. "Vou ligar para você", respondeu finalmente, uma resposta ambígua que não satisfez nenhum dos dois homens. Cauê assentiu, lançando um último olhar avaliador a Tadeu antes de sair, deixando atrás de si um aroma familiar de colônia barata e o eco de uma vida que Laís havia começado a esquecer. Quando a porta se fechou, o silêncio se estendeu entre ela e Tadeu como um abismo crescente. "Então, um velho amigo", comentou ele finalmente, seu tom estudadamente neutro. "Meu ex-namorado", esclareceu Laís, optando pela honestidade. "Terminamos quando ele se mudou para a Bahia a trabalho há 2 anos. Tadeu assentiu, absorvendo a informação com expressão impassível. Aproximou-se da escrivaninha, notando o pequeno buquê de girassóis que descansava sobre os documentos do projeto. "Parece que ele voltou com intenções claras", observou, tocando suavemente uma pétala amarela. Laís estudou-o, tentando decifrar os pensamentos por trás daquele rosto que havia aprendido a ler na intimidade, mas que agora se fechara completamente. "Tadeu, Cauê é meu passado. Um passado que conhece sua família, que compartilha sua história, que pertence ao seu mundo", respondeu ele com uma calma que contrastava com a tensão visível em seus ombros. "Um passado que lhe traz as flores favoritas de sua avó." A vulnerabilidade implícita naquela observação comoveu Laís mais do que qualquer declaração direta de ciúmes ou insegurança. "O que é que realmente o preocupa?", perguntou, aproximando-se dele. Tadeu olhou-a finalmente, deixando cair por um instante a máscara profissional para revelar uma incerteza que muito poucos haviam visto jamais nele. "Que ele possa oferecer a você uma vida que faz sentido no seu mundo. Uma vida sem complicações, sem cochichos corporativos, sem 22 anos de diferença." Laís pegou sua mão, um gesto ousado considerando que estavam no escritório, com janelas de vidro que os expunham a olhares curiosos. "Ninguém pode me oferecer o que você me deu", respondeu com firmeza. "A oportunidade de crescer, de aprender, de transformar vidas." Tadeu estudou seus dedos entrelaçados, tão diferentes e, no entanto, perfeitamente complementares. "Não me refiro apenas ao profissional, Laís, e acho que você sabe disso." Antes que pudesse responder, o telefone tocou com a insistência de assuntos urgentes que não podiam esperar. O momento de intimidade se evaporou como névoa sob o sol matinal. "A videoconferência com Xangai", lembrou Tadeu, voltando instantaneamente a seu papel de CEO. "Continuaremos esta conversa depois." Enquanto o via sair de seu escritório, Laís sentiu o peso de 2 mundos puxando-a em direções opostas. O passado, representado por Cauê, oferecia segurança, familiaridade e aceitação. O presente, encarnado em Tadeu, prometia crescimento, desafio e uma paixão que transcendia lógicas sociais. Os girassóis sobre sua escrivaninha pareciam observá-la acusadoramente, como testemunhas silenciosas de uma encruzilhada que cedo ou tarde teria que resolver. A mansão de Tadeu nos arredores de São Paulo permanecia silenciosa como um mausoléu, seus corredores de mármore amplificando cada passo até convertê-lo em um eco solitário. Laís percorria lentamente o salão principal, observando as obras de arte original que adornavam as paredes. Testemunhas mudas de um êxito que não trouxera consigo a companhia que agora ela representava naquela casa excessivamente grande. Haviam passado 2 semanas desde o aparecimento de Cauê, 2 semanas de tensão crescente, tanto no escritório quanto em seu relacionamento pessoal. A sombra de uma decisão pendente pairava sobre ambos, embora nenhum a mencionasse diretamente. Tadeu entrou no salão com 2 taças de vinho tinto, seu passo ligeiramente menos firme que o habitual. As rugas ao redor de seus olhos pareciam mais pronunciadas sob a luz indireta das luminárias desenhadas por algum artista famoso cujo nome Laís não lembrava. "Obrigado por vir", disse ele, oferecendo-lhe uma taça. "Sei que você tem estado ocupada com o lançamento do programa de bolsas." Laís aceitou o vinho, um Cabernet Sauvignon que sabia a terra e a promessas envelhecidas. Estava consciente de que aquele convite não era casual.
Tadeu Mendes nunca fazia nada sem propósito. O programa é importante para mim, respondeu, seguindo-o até a janela panorâmica que oferecia vistas para o jardim iluminado. Poderia mudar a vida de muitos jovens de bairros como o meu. Tadeu assentiu, observando a noite paulistana através do cristal que os separava do mundo exterior. Laís, há algo que você precisa saber. Começou com uma gravidade que tensionou imediatamente todos os seus músculos. Romero tem investigado você. A informação caiu entre eles como uma pedra em águas tranquilas, expandindo ondas de inquietação. Me investigando, repetiu ela, incapaz de compreender inicialmente o alcance daquelas palavras. Tadeu tomou um gole de vinho antes de continuar, como buscando força no álcool. Ele acredita que a contratei por motivos pessoais, que nosso relacionamento começou antes da sua apresentação do plano para o projeto Amazônia. Fez uma pausa, seus olhos buscando os dela com intensidade. Está sugerindo à diretoria que você foi plantada deliberadamente para me dar um álibi em certos movimentos financeiros questionáveis. Laís deixou a taça sobre uma mesa próxima, sentindo que suas mãos poderiam traí-la. Isso é absurdo. Nem sequer nos conhecíamos. Eu sei, respondeu Tadeu, passando uma mão pelo cabelo em um gesto incomum de nervosismo. Mas Romero reuniu informação suficiente para semear dúvidas. Descobriu nossos encontros no Rio, minha visita à sua casa, suas visitas a este lugar. O silêncio que se seguiu estava carregado de implicações. Laís sentiu que o chão sob seus pés se tornava instável. Está dizendo que estão me usando como parte de algum tipo de conspiração? Que nosso relacionamento é visto como uma fachada? Tadeu também depositou sua taça e aproximou-se dela, tomando suas mãos entre as suas. Estou dizendo que Romero está desesperado para deter as mudanças que estamos implementando. A transparência corporativa, os programas sociais, a reestruturação ética, tudo isso ameaça certos acordos que ele mantém há anos. A compreensão começou a iluminar lentamente a mente de Laís. Está sugerindo que Romero tem realizado atividades ilícitas dentro da empresa? Tadeu assentiu gravemente. Tenho suspeitas há meses. Inconsistências nos relatórios financeiros, transferências irregulares, contratos fantasma. Mas não tinha provas conclusivas até uma semana atrás. Soltou suas mãos e caminhou até uma escrivaninha antiga no canto do salão. Extraiu uma pasta fina e a entregou a Laís. Isto é o que reuni. Queria mostrar a você antes de apresentá-lo ao conselho e às autoridades. Laís abriu a pasta com dedos trêmulos. Documentos, extratos bancários, e-mails impressos, um mapa detalhado de corrupção que se estendia como teia de aranha por vários departamentos da empresa, todos conectados a Romero Dias. Por que está me mostrando isso? Perguntou, consciente da magnitude da confiança implícita naquele gesto. Tadeu observou-a com uma mistura de vulnerabilidade e determinação que Laís havia aprendido a reconhecer como seu verdadeiro rosto, aquele que ocultava do resto do mundo. Porque amanhã se desencadeará uma tempestade midiática. Porque você terá que escolher de que lado estar publicamente. E porque merece saber exatamente ao que está se enfrentando antes de tomar essa decisão. Laís deixou a pasta sobre o sofá e aproximou-se dele, sentindo o peso de cada passo como se estivesse caminhando através do tempo, em direção a um futuro que ainda não podia vislumbrar completamente. Acha que eu o abandonaria por isso? Acho que seria o mais sensato, respondeu ele com uma honestidade brutal. Sua reputação, sua carreira apenas começando. Tudo poderia ser arrastado pelo escândalo. Romero tem aliados poderosos. Laís tomou seu rosto entre as mãos, obrigando-o a olhá-la diretamente. Tadeu Mendes, para ser um gênio dos negócios, às vezes você é surpreendentemente obtuso. Sua voz continha uma firmeza que não admitia réplica. Não me apaixonei por você pelo seu império corporativo, nem pela sua conta bancária. Me apaixonei pelo homem que apareceu na minha cozinha e comeu feijoada com minha avó. Pelo homem que está disposto a sacrificar sua reputação para fazer o que é certo. As palavras "me apaixonei" flutuaram entre eles, pronunciadas pela primeira vez, cristalizando um sentimento que havia crescido silenciosamente durante meses. Tadeu fechou brevemente os olhos,
como se o peso daquela confissão fosse simultaneamente leve demais e pesado demais para suportá-lo. Não quero que você pague o preço das minhas batalhas, sussurrou, sua voz rouca por emoções longamente contidas. Laís sorriu com a segurança tranquila que havia herdado de gerações de mulheres fortes. Você não aprendeu nada sobre mim nestes meses. Eu escolho minhas próprias batalhas. Afastou-se ligeiramente, sua expressão tornando-se mais séria. Esta é uma que merece ser travada. Naquela noite, enquanto a lua de São Paulo iluminava a mansão solitária, onde duas almas haviam encontrado um refúgio inesperado, Laís compreendeu que o verdadeiro luxo não residia nos quadros das paredes, nem no mármore dos pisos, mas na liberdade de escolher por quem lutar, mesmo quando o mundo inteiro parecia conspirar contra essa escolha. E enquanto adormecia nos braços de Tadeu, sentiu uma certeza que transcendia toda dúvida. Algumas batalhas podem ser perdidas, alguns impérios podem cair, mas a coragem de escolher o caminho difícil pelas razões corretas era uma vitória que ninguém poderia tirar deles, acontecesse o que acontecesse no dia seguinte. O edifício da Mendes Tecnologia erguia-se contra o amanhecer paulistano como um gigante de vidro, refletindo os primeiros raios de um sol que parecia duvidar em iluminar completamente o dia. Laís atravessou o saguão com passos firmes, consciente dos olhares que a seguiam. As notícias voavam no mundo corporativo, e os rumores sobre uma investigação interna haviam começado a vazar. Jurema a esperava junto ao elevador, seu rosto habitualmente sereno agora marcado por linhas de preocupação. Estão todos lá em cima, informou enquanto as portas se fechavam. A diretoria, os advogados, até vieram representantes dos acionistas majoritários de Frankfurt. Laís assentiu, agradecendo silenciosamente a lealdade da secretária que se tornara uma aliada inesperada durante os últimos meses. Tadeu? Está há 2 horas trancado com a equipe jurídica. Jurema baixou a voz, embora estivessem sozinhas. Romero chegou com seus próprios advogados. Traz sangue nos olhos. O elevador parou no andar executivo, abrindo suas portas para um corredor inusualmente silencioso. Laís avançou até a sala de reuniões, sentindo o peso da pasta em sua maleta. Na noite anterior, depois de horas estudando os documentos que Tadeu lhe havia mostrado, fizera uma descoberta crucial que poderia mudar tudo. Antes de entrar, Jurema a deteve com um gesto discreto. Laís, sussurrou, aconteça o que acontecer aí dentro. Muitos de nós estamos com você, com vocês. A simples declaração, tão inesperada quanto reconfortante, deu a Laís a última dose de coragem que necessitava. Respirou profundamente e empurrou as portas. A cena que a recebeu parecia extraída de um drama corporativo. 20 pessoas, distribuídas ao redor da enorme mesa oval, todas com expressões que oscilavam entre a gravidade e a franca hostilidade. Tadeu, na cabeceira, mantinha uma calma exterior que Laís sabia ser puramente performativa. Romero Dias, sentado estrategicamente na outra extremidade, sorriu ao vê-la entrar, um sorriso predatório que não alcançava seus olhos. Ah, a senhorita Ribeiro, comentou com falsa cordialidade. Estávamos justamente falando da senhora. Laís avançou sem se deixar intimidar, consciente de que seu próximo movimento poderia determinar o curso do que estava por vir. Imagino que sim, senhor Dias. Dirigiu-se a Tadeu, notando a imperceptível tensão em seu maxilar. Desculpem o atraso. Estava finalizando uma descoberta importante. Depositou sua maleta sobre a mesa e extraiu vários documentos que distribuiu metodicamente entre os presentes. O que significa isto? Perguntou a presidente do conselho, uma mulher alemã de uns 60 anos com reputação de objetividade implacável. São extratos das transferências realizadas de contas subsidiárias no Panamá para entidades fantasmas controladas pelo Sr. Dias, explicou Laís, com uma calma que surpreendeu até mesmo Tadeu. Se observarem a página 3, encontrarão a prova definitiva de que essas operações foram realizadas sem conhecimento nem autorização do Sr. Mendes. O silêncio que se seguiu foi denso como névoa. Romero levantou-se abruptamente, seu rosto avermelhado pela fúria. Isso é uma fabricação, uma conspiração orquestrada por Mendes e sua amante.
A palavra flutuou no ar como veneno, mas Laís não se abalou. Os documentos originais estão sendo entregues neste momento à Polícia Federal, continuou, ignorando deliberadamente a acusação. Eu os encontrei nos arquivos digitais enquanto revisava o histórico do Projeto Amazônia. O Sr. Dias cometeu um erro ao utilizar sua senha pessoal para acessar os servidores onde ocultou esta informação. Tadeu a observava com uma mistura de espanto e algo mais profundo que não se atrevia a nomear diante de tantas testemunhas. Laís, começou. Você não precisava. Sim, eu precisava, interrompeu-o com firmeza. Porque isto já não se trata apenas da Mendes Tecnologia. Trata-se dos 300 funcionários cujas vidas tentamos proteger, dos jovens que receberão bolsas, de fazer negócios de uma forma que possamos olhar nos olhos pessoas como minha avó sem sentir vergonha. Suas palavras ressoaram na sala, transformando o ambiente. Os rostos hostis começaram a mostrar dúvidas, alguns até mesmo um respeito relutante. Apenas Romero mantinha sua expressão de fúria, agora mesclada com medo. Isto não termina aqui, ameaçou, recolhendo sua pasta. Tenho informações sobre vocês dois que destruirão qualquer credibilidade que possam ter. Laís voltou-se para ele, enfrentando-o diretamente pela primeira vez. Refere-se ao nosso relacionamento pessoal. Vá em frente, fale-lhe sobre isso. Sua voz se manteve firme, sem traço de vergonha ou dúvida. Conte a eles como Tadeu Mendes, o homem que construiu este império, se apaixonou por uma faxineira do Capão Redondo que teve a audácia de provar a ele que estava errado. A sala ficou imersa em um silêncio atônito. Até mesmo Tadeu parecia momentaneamente sem palavras, seus olhos fixos nela com uma mistura de orgulho e vulnerabilidade que poucos haviam visto jamais nele. A presidente do conselho foi a primeira a falar, seu sotaque alemão mais pronunciado pela emoção. Senhor Dias, sugiro que acompanhe nossa equipe jurídica. Tem muito do que falar. Voltou-se para Laís e Tadeu. Quanto a vocês dois, agradecemos sua transparência. O conselho avaliará a situação completa, mas por enquanto, sua prioridade é estabilizar a empresa diante do que se aproxima. Um a um, os membros do conselho e os executivos abandonaram a sala, deixando finalmente Laís e Tadeu sozinhos naquele espaço que parecia grande demais para apenas duas pessoas. Tadeu aproximou-se lentamente dela, seu rosto mostrando todas as emoções que havia mantido sob controle durante a reunião. O que você fez? O que fizemos, corrigiu Laís, permitindo-se finalmente um pequeno sorriso. Uma equipe, lembra? Tadeu pegou suas mãos, estudando-as como se contivessem segredos que ainda não havia decifrado completamente. Quando você entrou no meu escritório naquele primeiro dia, com seu envelope gasto e suas ideias revolucionárias, nunca imaginei. Eu também não, admitiu ela, entrelaçando seus dedos com os dele. Mas aqui estamos. E há muito trabalho a fazer. Através das janelas, São Paulo despertava completamente, o sol finalmente decidido a brilhar com toda a sua força sobre a cidade. Laís sentiu que algo similar ocorria dentro dela, um amanhecer interno depois da tempestade que prometia um dia diferente, complexo, mas repleto de possibilidades. Tadeu roçou suavemente sua bochecha, um gesto de ternura que contrastava com a formalidade do ambiente corporativo. Sabe qual é a verdadeira ironia de tudo isto? Perguntou com um sorriso tênue. Que tive que perder um império para encontrar algo infinitamente mais valioso. Laís apoiou sua testa contra a dele, compartilhando um momento de intimidade roubado em meio ao caos que certamente os esperava fora daquelas portas. Nada está perdido ainda, sussurrou. Só está se transformando em algo melhor. O pequeno café na Praça da Liberdade fervilhava com a energia típica das manhãs paulistanas. Estudantes, turistas e trabalhadores locais se misturavam em uma sinfonia urbana de conversas e risadas. Laís mexia distraidamente seu café enquanto observava os transeuntes através da vidraça. Pessoas cujos mundos continuavam girando alheios ao terremoto midiático que havia sacudido a Mendes Tecnologia durante as últimas 3 semanas. Desculpe o atraso. A voz de Tadeu interrompeu seus pensamentos. Ele parecia diferente. Notou ela imediatamente. Usava jeans em vez de seu habitual terno, uma camisa azul sem gravata,
e o cansaço em seu rosto estava matizado por uma serenidade nova, quase desconcertante. Cafeína de verdade em vez daquele líquido americano que costuma beber? Brincou Laís, enquanto ele se sentava diante dela. Tadeu sorriu, seus olhos se enrugando nos cantos de uma forma que ela havia aprendido a adorar. Estou adotando novos hábitos, respondeu, fazendo um gesto ao garçom. Um pingado, por favor. Quando o garçom se afastou, Tadeu tirou um envelope de sua jaqueta e o deslizou sobre a mesa na direção de Laís. O que é isto? Perguntou ela, reconhecendo o timbre oficial da Mendes Tecnologia. A decisão do conselho, respondeu ele, sua expressão tornando-se mais séria. Chegou esta manhã. Laís pegou o envelope com dedos ligeiramente trêmulos. As 3 semanas transcorridas desde a confrontação com Romero haviam sido um turbilhão. Interrogatórios com investigadores financeiros, reuniões maratônicas com a equipe jurídica e a pressão constante de manter a empresa funcionando enquanto as manchetes dos jornais econômicos especulavam sobre seu futuro. Você já leu? Perguntou, adiando um momento. Tadeu assentiu. 2 vezes. Algo em seu tom deu a Laís a coragem para abrir o envelope e extrair o documento oficial com o selo do Conselho de Administração. Leu em silêncio, sua expressão mudando gradualmente de tensão para surpresa. Isto é real? Perguntou finalmente, erguendo o olhar. Mantém você como CEO, mas com um conselho de supervisão ética? Do qual você será a presidente, confirmou Tadeu, um sorriso genuíno iluminando seu rosto cansado. Parece que seu discurso sobre fazer negócios de uma forma que possamos olhar nos olhos, pessoas como minha avó, causou uma impressão duradoura na presidente do conselho. Laís releu o documento, assimilando as implicações. Não apenas haviam sobrevivido ao escândalo, como emergiram com um mandato para reestruturar a empresa segundo os princípios que ela havia defendido desde o início. E aqui diz que o programa de bolsas será ampliado a nível nacional? Tadeu assentiu, tomando um gole de seu pingado recém-servido. Com um orçamento triplicado, foi uma condição que impus durante as negociações. Laís deixou o documento sobre a mesa, momentaneamente dominada pela magnitude da mudança. As últimas semanas haviam sido tão caóticas que mal tivera tempo para processar o que estava ocorrendo entre eles a nível pessoal. Tadeu, isto é incrível, mas tem certeza? Isto significa ceder muito poder. Ele estendeu sua mão sobre a mesa, entrelaçando seus dedos com os dela, em um gesto que já não precisavam ocultar. Sabe o que descobri durante estas semanas? Sua voz suavizou-se, adquirindo aquele tom que reservava exclusivamente para ela. Que o poder real não vem de controlar outros, mas de elevá-los. De transformar vidas, como você sempre diz. O sol do meio-dia filtrado através do vidro banhava seu rosto, iluminando novas linhas de expressão que não estavam lá quando se conheceram. Linhas que falavam de batalhas travadas, derrotas aceitas e vitórias inesperadas. Há algo mais que você deve saber, continuou ele, sua expressão tornando-se mais séria. Vendi a mansão. O quê? Por quê? Tadeu sorriu, um sorriso melancólico, mas libertado. Nunca foi um lar, apenas uma fortaleza. E já não preciso de fortalezas, fez uma pausa como reunindo coragem. Voltei ao apartamento dos Jardins e me perguntava se... Laís o encorajou a continuar, seu coração acelerando ante a direção que tomava a conversa. Se você consideraria se mudar comigo. As palavras saíram finalmente, simples mas carregadas de significado. Sei que é cedo, que é complicado com sua família, com nossas diferenças. Mas estas semanas deixaram algo muito claro. Não quero perder mais tempo vivendo pela metade. Laís sentiu que algo se expandia em seu peito, um calor que começava a lhe resultar familiar, mas que nunca deixava de surpreendê-la em sua intensidade. Minha avó diz que você está reformando meu caráter, comentou com um sorriso, evitando responder diretamente. Tadeu ergueu uma sobrancelha, divertido. É mesmo? E isso é bom ou ruim? Ela diz que você está me tornando mais paciente, menos impulsiva. Laís fez uma pausa, seu sorriso alargando-se. Também diz que é evidente que você está completamente apaixonado por mim. O rubor que tingiu as bochechas de Tadeu,
Um homem que raramente mostrava reações físicas involuntárias foi resposta suficiente. Sua avó é uma mulher muito observadora, concedeu, sua voz ligeiramente rouca. Ela é, concordou Laís. Respirou profundamente antes de continuar. Por isso combinamos que ela e meu pai se mudarão para o apartamento do Capão Redondo, e meu irmão viverá com eles até terminar a faculdade. Tadeu olhou-a com confusão. Não entendo. O que significa? Continuou Laís, apertando suavemente sua mão. É que estou livre para aceitar sua oferta, com uma condição. Qual? Que entenda que não estamos simplesmente compartilhando um espaço. Estamos construindo algo juntos, um lar, uma vida, com todas suas complexidades e diferenças. Tadeu levou a mão de Laís aos seus lábios, beijando suavemente seus dedos em um gesto que combinava devoção e promessa. Não gostaria que fosse de nenhuma outra maneira, respondeu com uma sinceridade que ressoava em cada palavra. Você reconstruiu mais que uma empresa, Laís. Reconstruiu um homem que havia esquecido como viver. Ao redor deles, São Paulo continuava sua dança eterna. Garçons servindo cafés, turistas fotografando o monumento às bandeiras, funcionários de escritório apressados consultando relógios. Mas em sua pequena mesa junto à vidraça, duas pessoas que haviam começado sua jornada, a partir de extremos opostos do espectro social, compartilhavam algo que transcendia todas essas diferenças. A certeza de que as reconstruções mais importantes não ocorrem em edifícios de vidro e aço, mas em corações que encontram a coragem de derrubar muros para construir pontes. A varanda do apartamento nos jardins havia se transformado sob a direção experiente de Dona Iracema. Luzes de lampiões se entrelaçavam com ramos de manjericão, criando um ambiente que mesclava o refinamento urbano com o calor rústico baiano. O aroma de feijoada cozinhando lentamente em uma enorme panela dominava o ar, competindo com o perfume das flores de jasmim que decoravam as mesas dispostas para a celebração. 6 meses haviam se passado desde a reestruturação da Mendes Tecnologia. 6 meses de mudanças profundas, tanto profissionais quanto pessoais, que culminavam naquela noite em uma celebração que nenhum dos dois havia planejado inicialmente. Laís observava da porta da cozinha como sua avó dirigia com autoridade natural os garçons contratados para a ocasião, corrigindo a posição das taças e assegurando-se de que a caipirinha tivesse exatamente a proporção correta de limão e açúcar. Sua avó assumiu o controle absoluto, comentou Tadeu aparecendo ao seu lado com uma expressão de divertida resignação. Vestia um traje informal que Laís havia escolhido para ele, notavelmente diferente dos austeros conjuntos corporativos que costumava preferir. Avisei que isso aconteceria no momento em que mencionei a palavra festa, respondeu ela, acomodando-lhe suavemente o colarinho da camisa. Ninguém organiza uma celebração melhor que Dona Iracema Ribeiro. Tadeu pegou sua mão, levando-a aos lábios em um gesto que se tornara um hábito entre eles, uma forma silenciosa de comunicar tudo o que as palavras às vezes não podiam expressar. Tem certeza disso? Perguntou, sua voz baixando para um tom mais íntimo. Não precisamos fazer um anúncio formal. Poderia ser só nosso por mais um tempo. Laís estudou seu rosto, apreciando as sutis transformações que ocorreram nesses meses. As linhas de preocupação permanente ao redor de seus olhos que haviam começado a suavizar, o sorriso que aparecia com mais frequência, a maneira como seus ombros já não carregavam o peso do mundo. Tenho certeza, respondeu com firmeza. É hora de nossos mundos se encontrarem oficialmente. Além disso, acrescentou com um sorriso travesso, minha avó já informou meio Capão Redondo. A campainha anunciou a chegada dos primeiros convidados. A noite que se desenrolou durante as horas seguintes foi um estranho e maravilhoso experimento social. Executivos da Mendes Tecnologia misturando-se com vizinhos do Capão Redondo, antigos colegas da Universidade de Laís conversando animadamente com investidores internacionais, Jurema compartilhando receitas com a tia Marlene. A música mudou gradualmente de MPB suave para samba, e Laís não pôde evitar sorrir ao ver um dos diretores financeiros tentando acompanhar o ritmo que Janaína marcava, agora gestora do programa de bolsas corporativas. É como ver dois universos colidirem,
comentou Cauê aparecendo ao lado dela com uma taça de caipirinha. Seu relacionamento havia evoluído para uma amizade cautelosa depois de meses de ajustes incômodos. Aí, surpreendentemente, parece funcionar. Laís assentiu, observando Tadeu conversar com seu pai, que gesticulava animadamente enquanto explicava algum detalhe sobre a moto que estavam restaurando juntos nos fins de semana, uma afeição compartilhada que surgira inesperadamente entre eles. Os universos não são tão diferentes quando você se aproxima o suficiente, respondeu ela. No final são apenas pessoas buscando conexão. Cauê seguiu seu olhar, observando Tadeu com uma avaliação mais justa do que jamais teria sido possível meses atrás. Nunca pensei que diria isso, mas vocês formam um bom casal. Ele é diferente quando está com você. Ambos somos diferentes quando estamos juntos, corrigiu Laís suavemente. Essa é a parte importante. O tilintar de uma taça interrompeu as conversas. Tadeu estava de pé no centro da varanda, a luz dos lampiões criando um halo dourado ao seu redor. Laís sentiu seu coração acelerar, reconhecendo o sinal que haviam combinado para o anúncio. Obrigado a todos por virem esta noite, começou ele, sua voz clara e segura ressoando na varanda agora silenciosa. Muitos de vocês devem estar se perguntando o motivo desta celebração. Oficialmente comemoramos 6 meses da nova Mendes Tecnologia. Aplausos educados percorreram a audiência diversa. Mas a verdade, continuou, procurando Laís entre a multidão, é que estamos celebrando algo muito mais importante, o poder transformador de cruzar fronteiras que acreditávamos intransponíveis. Laís aproximou-se lentamente, sentindo todos os olhares pousarem sobre ela enquanto avançava em direção a Tadeu. Quando chegou ao seu lado, ele pegou sua mão, entrelaçando seus dedos de maneira visível para todos. Há 1 ano, uma jovem corajosa entrou no meu escritório com uma pasta gasta e uma ideia revolucionária. Continuou Tadeu, sua voz ligeiramente trêmula pela emoção contida. Pensei que ela apenas mudaria minha empresa. Não sabia que mudaria minha vida inteira. Um murmúrio percorreu a audiência, mistura de surpresa e confirmação de suspeitas há muito alimentadas. Laís e eu queríamos compartilhar com as pessoas mais importantes de nossas vidas que decidimos construir um futuro juntos, anunciou finalmente, seu olhar fixo nela, como se o resto da audiência tivesse desaparecido. Não apenas como sócios empresariais, mas como companheiros de vida. A explosão de aplausos e vivas foi instantânea. Dona Iracema, de sua posição privilegiada junto à feijoada, limpava discretamente uma lágrima, enquanto assentia com satisfação, como se tudo tivesse ocorrido exatamente segundo seus planos. Jurema aproximou-se com uma pequena caixa de veludo que entregou discretamente a Tadeu. Ele a abriu, revelando um anel simples mas elegante com um pequeno diamante engastado em ouro branco. Não é um pedido de casamento, ainda, esclareceu, provocando risos na audiência. É uma promessa de que esta jornada que começamos continuará evoluindo, crescendo, transformando a ambos. Laís observou o anel, reconhecendo o design que haviam escolhido juntos semanas atrás, um símbolo do equilíbrio que encontraram. Nem ostensivo como teria sido a escolha instintiva de Tadeu antes, nem simples demais, a ponto de negar a realidade de sua posição. E eu prometo, respondeu ela, sua voz clara e firme enquanto ele deslizava o anel em seu dedo, que continuarei desafiando você quando for necessário, apoiando-o quando duvidar, e lembrando-lhe que o maior luxo é ter alguém que vê o melhor de você, mesmo quando você mesmo esqueceu. O beijo que se seguiu, breve mas carregado de emoção, foi recebido com uma nova rodada de aplausos. A música de samba recomeçou com energia renovada, e logo a varanda voltou a fervilhar de conversas e risos. Entre abraços e felicitações, Laís procurou sua avó, encontrando-a junto ao parapeito, observando a celebração com olhos brilhantes de satisfação. Você está tramando algo, comentou Laís aproximando-se dela. Conheço esse seu olhar. Dona Iracema sorriu enigmaticamente, ajeitando o xale bordado sobre os ombros. Só estou pensando em como as vidas giram em círculos perfeitos, minha filha. Apontou discretamente para Tadeu, que conversava animadamente com o pai de Laís. Sabia que seu avô tinha 20 anos a mais que eu. Todo mundo dizia que era uma loucura, que nunca daria certo.
Laís olhou para sua avó com surpresa. Este era um detalhe familiar que nunca havia conhecido. Por que nunca me contou? A idosa encolheu ligeiramente os ombros, um gesto juvenil em seu corpo envelhecido. Porque queria que você descobrisse por si mesma que o amor verdadeiro não entende de números, nem de classes sociais. Só entende de almas que se reconhecem. Enquanto a noite avançava e a celebração continuava, Laís observou a varanda transformada, onde dois mundos aparentemente irreconciliáveis se fundiam em uma harmonia imperfeita, mas genuína. Pensou no longo caminho percorrido desde aquela manhã no elevador, quando havia sussurrado "Eu quero agora", com determinação desesperada. Não havia imaginado então que aquele "eu quero" transcenderia documentos corporativos para se tornar uma declaração muito mais profunda e pessoal. Um desejo que agora abarcava não apenas uma mudança empresarial, mas uma vida compartilhada que desafiava todas as probabilidades. O tempo havia adquirido uma qualidade elástica, esticando-se e contraindo-se como se tentasse acomodar-se aos ritmos de uma vida transformada. Um ano completo havia transcorrido desde aquela manhã no elevador. Um ano de mudanças, aprendizados, conflitos resolvidos e pontes construídas. Laís contemplava São Paulo do terraço do edifício da Mendes Tecnologia, agora rebatizada como Mendes Ribeiro Inovações, após a fusão com a pequena consultoria de responsabilidade social que ela havia fundado 6 meses atrás. As luzes da cidade se estendiam a seus pés, como um reflexo do céu estrelado, belas em sua caótica organização. Te encontrei. A voz de Tadeu interrompeu suavemente seus pensamentos. Jurema disse que você havia subido aqui há 1 hora. Laís sorriu sem se virar, reconhecendo seus passos, seu aroma, sua presença, que alterava sutilmente o ar ao seu redor, de uma maneira que seu corpo havia aprendido a reconhecer. Precisava de um momento, respondeu enquanto ele se posicionava ao seu lado, ombro com ombro contemplando a vista. O dia foi intenso. Tadeu assentiu em silêncio. A apresentação do Programa Nacional de Bolsas havia sido um sucesso retumbante, com a primeira turma de 50 estudantes de bairros desfavorecidos recebendo seus certificados naquela mesma tarde. A imagem daqueles jovens, muitos deles primeiras gerações universitárias em suas famílias, havia sido tão poderosa que até mesmo os veículos mais críticos à reestruturação empresarial haviam publicado reportagens positivas. Sabe o que eu pensava enquanto via aqueles jovens hoje? Perguntou Tadeu depois de um momento, sua voz tingida de uma emoção que já não tentava ocultar. Que isto é apenas o começo. Laís olhou para ele, estudando o perfil que havia chegado a conhecer tão intimamente. 1 ano atrás teria visto apenas o poderoso CEO, o homem inalcançável separado dela por abismos de classe e poder. Agora via as camadas mais profundas, a vulnerabilidade cuidadosamente protegida, o anseio por propósito, a capacidade de transformação que havia permanecido adormecida até que a vida os entrelaçasse. O começo, repetiu ela saboreando a palavra. Gosto de como isso soa. Tadeu extraiu um pequeno objeto de seu bolso, mantendo-o oculto em sua palma fechada. Tenho algo para você, disse com um sorriso enigmático. Um presente de aniversário, poderia dizer. Laís ergueu uma sobrancelha intrigada. Aniversário? Hoje faz exatamente 1 ano que você entrou no meu escritório e mudou o curso de tudo. Tadeu abriu lentamente sua mão, revelando uma pequena chave prateada. É simbólica e literal ao mesmo tempo. Laís pegou a chave, examinando-a com curiosidade. Do que é? Do nosso futuro, respondeu ele com simplicidade. Comprei uma casa, não uma mansão, não um apartamento de luxo. Uma casa com jardim em um bairro tranquilo, a meio caminho entre o Capão Redondo e os jardins. Um ponto de encontro entre nossos mundos. A emoção que Laís sentiu foi tão intensa que por um momento lhe roubou as palavras. A simplicidade do gesto, a profunda compreensão que revelava sobre o que realmente importava para ela, era mais valiosa que qualquer joia ou presente extravagante. Quando? Conseguiu perguntar finalmente. Comprei-a há 3 meses. Tenho trabalhado nela nos fins de semana, com a ajuda do seu pai e seu irmão. O sorriso de Tadeu se alargou.
Sua avó supervisionou toda a decoração, é claro. Diz que não confia no meu gosto depois de ver minha antiga mansão. A risada de Laís iluminou a noite, clara e genuína. Isso parece exatamente com minha avó. Há algo mais, continuou Tadeu, sua expressão tornando-se mais séria. Tomou as mãos de Laís entre as suas, a pequena chave presa entre suas palmas como uma promessa tangível. A casa tem 5 quartos. 5? Por que tantos? Um para nós, explicou Tadeu, sua voz suavizando-se. Um para sua avó, quando quiser ficar. Um que pode servir de escritório compartilhado. E 2, fez uma pausa, como reunindo coragem, para o futuro que espero construamos juntos. Uma família, Laís. Se você quiser. A palavra família flutuou entre eles, carregada de significados e possibilidades. Laís sentiu que algo se expandia em seu peito, um calor que começava em seu coração e se estendia até a ponta de seus dedos. Tadeu Mendes, disse finalmente, sua voz tremendo ligeiramente pela emoção. Está me pedindo que tenhamos filhos? Ele assentiu, permitindo-se mostrar a vulnerabilidade que durante décadas havia ocultado do mundo. Estou pedindo que construamos uma vida completa juntos, com tudo o que isso significa. Os bons momentos, os difíceis, os extraordinários e os cotidianos. Levou uma mão ao rosto de Laís, acariciando suavemente sua bochecha. Estou pedindo que me permita amá-la cada dia pelo resto de nossas vidas. Que me deixe aprender com você, crescer com você. Que formemos uma família que combine o melhor de nossos mundos. Laís fechou os olhos brevemente, deixando-se envolver pela intensidade do momento. Quando os abriu novamente, sua decisão estava tomada, embora, na verdade, tivesse se forjado lentamente durante os meses compartilhados. Sim, respondeu simplesmente, toda sua alma concentrada nessa única sílaba. O sorriso de Tadeu iluminou seu rosto inteiro, transformando-o de uma maneira que ainda hoje, depois de 1 ano juntos, conseguia surpreendê-la. Beijou-a suavemente. Um beijo com sabor de promessas e futuros compartilhados. Quando se separaram, Tadeu extraiu algo mais de seu bolso. Um papel dobrado que entregou a Laís. O que é isso? Perguntou ela, desdobrando-o cuidadosamente. A escritura, respondeu ele. No nome de ambos. Iguais em tudo, como deve ser. Laís leu o documento, notando que efetivamente estava registrado em nome de Tadeu Mendes e Laís Ribeiro. Não como uma concessão ou um presente, mas como um reconhecimento de igualdade, um símbolo do quanto ambos haviam evoluído. Quando podemos vê-la? Perguntou a emoção evidente em sua voz. Agora mesmo, se quiser, respondeu Tadeu com um sorriso travesso. O carro espera lá embaixo. Enquanto desciam no elevador, Laís pensou na longa e extraordinária jornada que havia começado neste mesmo espaço 1 ano atrás. Recordou a jovem determinada que havia apertado um envelope gasto contra o peito, sussurrando, eu quero agora, como um mantra desesperado. Aquela Laís não poderia ter imaginado que sua corajosa incursão no mundo de Tadeu Mendes não apenas salvaria empregos e transformaria uma empresa, mas encontraria no caminho algo infinitamente mais precioso. Um amor que transcendia barreiras sociais, um companheiro que a inspirava a crescer e a promessa de um futuro compartilhado onde ambos os mundos não apenas coexistiam, mas se enriqueciam mutuamente. Quando o carro parou diante de uma bela casa de 2 andares, com um jardim florido e luzes cálidas brilhando através das janelas, Laís soube que havia chegado em casa, no sentido mais profundo da palavra. E enquanto Tadeu abria a porta, segurando sua mão como se fosse o tesouro mais valioso do mundo, compreendeu que esta era verdadeiramente a noite mais linda de suas vidas. Não pela perfeição do momento, mas pelo longo e complexo caminho que os havia conduzido até ele. Bem-vinda ao lar, sussurrou Tadeu enquanto cruzavam juntos a soleira. Bem-vindo ao lar, respondeu ela, sabendo que o verdadeiro lar não era o edifício que os rodeava, mas o espaço intangível, porém infinitamente real, que haviam construído entre ambos, um refúgio onde 2 pessoas extraordinariamente diferentes haviam descoberto que, nas diferenças complementares, reside a mais poderosa forma de amor.